Vamos orar. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado, Jesus, por tua presença, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, porque tu conheces cada pessoa que está aqui. Tu conheces a história de vida de cada um que está aqui. Tu conheces o passado, o presente e o futuro. Tu sabes as aflições e os momentos difíceis. Mas também o Senhor quer nos revelar as alegrias que estão pela frente. O Senhor nos disse que neste mundo nós passaríamos por aflições porque é um problema deste mundo. Este mundo é o resultado das escolhas dos homens que vivem neste mundo. Não há aflições porque tu deseja, nem morte porque tu desejas. Tu não estás condenando a humanidade por meio de catástrofes nem dores. A humanidade que estamos vivendo é apenas o reflexo das escolhas dos homens que aqui estão. Mas a tua escolha foi nos salvar, nos dar a vida eterna. E estar aqui conosco, neste mundo, para responder nossas orações. Para nos ensinar a viver aqui uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito bom. O que você deseja mudar em sua vida? Você já pensou sobre isso, não? E aí, irmãos? Maravilha. Vocês estão me ouvindo bem, não? Então, que bom. O que é que você deseja mudar na sua vida? Você já fez essa pergunta? Você já acordou um dia pensando assim: se eu pudesse mudar... Se você pudesse mudar qualquer coisa na sua vida, o que é que você mudaria? Vamos supor que você pudesse mudar qualquer coisa. Jesus aparece para você e fala: você pode mudar qualquer coisa na sua vida. O que é que você mudaria? Pensa agora. Eu mudaria a minha mulher, Senhor. Não, tudo bem. Eu mudaria o meu marido. Mas pensa. Pensa agora. Você pode mudar qualquer coisa. Talvez você esteja pensando em umas 3 ou 4 coisas. O que é que você mudaria na sua vida? Pensou aí nessa uma coisa ou outra? Legal. Essa foi uma pergunta que o Espírito Santo me fez durante vários meses, numa época da minha vida. Eu levantava e vinha essa pergunta: o que é que você gostaria de mudar na sua vida? No começo eu pensei que essa pergunta era da minha cabeça, mas depois eu percebi que era Deus perguntando: o que é que você quer mudar na sua vida? Porque eu andava muito insatisfeito com a minha vida. Talvez você já tenha pensado nisto. Agora, isto que você mudaria na sua vida, isto que agora você pensou que você mudaria na sua vida, isso está no passado, no presente ou no futuro? Eu mudaria isso. Legal. Isso que você mudaria está no passado,
É uma coisa que aconteceu e não devia ter, ou queria ser diferente. É no presente ou é no futuro? Faz toda a diferença. Quantos mudariam alguma coisa? Isso que você pensou, na verdade, está no passado. Quantos mudariam no passado? Quantos mudariam no futuro? Quantos mudariam no presente? E tem muitos que não mudariam nada, certo? Também é uma opção. Levantar a mão em igreja nunca dá certo, não é verdade? Eu evito perguntar. Porque na igreja as pessoas estão muito preocupadas se elas vão dar a resposta certa, não é verdade? Não. Ai, a religião é uma desgraça, gente. Está tão impregnado às vezes, né? Ai, a gente quer sempre saber qual que é o certo. A gente quer sempre, bom. O que acontece quando você ouve uma pergunta como essa, é que você vai olhar para o passado, certo ou não? Vai olhar para o futuro. Então, a gente descobre na Bíblia, irmãos, que Deus sempre pensa em nosso presente e nosso futuro. Se você começar a ler com atenção a palavra de Deus, você vai perceber que todas as promessas que Deus faz, que tudo aquilo que Ele diz que Ele quer operar na sua vida, está relacionado a algo que Ele quer fazer agora ou quer fazer no futuro. Você nunca vai ouvir na Bíblia Deus dizendo que vai mudar o seu passado. Ele diz que vai recuperar o tempo perdido, mas não que Ele vai mudar o passado. A questão é que nós estamos sempre pensando em nosso passado, e sempre estamos ansiosos com o nosso futuro, verdade ou não? Nós estamos sempre pensando no passado. Se você avaliar bem, você vai ver que esta semana talvez você pensou mais no passado que no futuro. Ou então, se você avaliar bem, você vai ver que você ficou muito mais ansioso com o futuro do que o tempo presente. Ou se você está preocupado no presente, você quer saber como é que isso vai afetar o futuro. Bom, gente, ter preocupações é uma questão humana. A questão que a Bíblia diz que Deus não pensa assim. A Bíblia diz assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. O que Deus está dizendo é: eu penso de uma forma totalmente diferente do que vocês pensam. E Ele vai explicar como Ele pensa. Ele vai explicar assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para Ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para produzir semente para o semeador, pão para o que come. Olha que legal. Eu estou pensando em vocês. Eu criei todo esse ciclo para abençoar você. Assim também, agora ele falou de uma coisa natural, e agora ele vai falar de uma coisa espiritual. Você vai ver muito isso na Bíblia sempre. Sempre gente usando o natural e o sobrenatural. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Não é legal isso, não? Deus está dizendo: tudo que eu falo não volta para mim vazio. Vai fazer o que eu desejo, vai atingir o propósito para o qual eu enviei. E Deus está falando a este povo no momento que eles estão escravos na Babilônia. E Deus está dizendo: vocês não vão ficar escravos aí para sempre. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas.
Deus está dizendo que eu vou fazer algo tremendo. Então Deus está dando uma mensagem de futuro. A maneira como Ele pensa sobre nós não é a maneira como nós pensamos. A gente pensa muito que o futuro, é verdade que o presente é resultado das escolhas do passado, mas a gente pensa muito que o futuro também vai depender do nosso passado, mas não depende. Irmão, será que a gente entendeu já que o passado é uma realidade finalizada e não precisa ser mudado? Ai, que bom, pastor, porque eu já casei e separei 5 vezes, e agora então eu vou esquecer o passado. Eu falei, mas se você continuar construindo esse tipo de futuro, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Amém, irmãos? Não estou falando disso. É o fato que a gente ainda se sente pressionado pelo passado, que a gente se sente muitas vezes conduzido pelo passado, e a gente fica deixando esse passado determinar o nosso humor, a nossa alegria, roubar a nossa alegria. É por isso que o Senhor fala, a sua mente tem que ser renovada com a minha palavra, para você enxergar o futuro que eu tenho para você. Como nós falamos semana passada, né? O homem que não tem uma visão de futuro, não, acho que eu não falei aqui, foi nem um dos líderes, foi. O homem que não tem uma visão de futuro, sempre volta ao seu passado. Quando a gente não tem uma visão de futuro, nós vamos voltar ao passado. Quando a gente não tem a revelação de quem Ele é, do que Ele está fazendo hoje, do que Ele deseja para nós, nós vamos voltar sempre para o passado. Então a dificuldade maior é a falta de fé, que mesmo diante de tantas evidências da bondade de Deus, que Deus é bom, que Ele nos ama, mesmo diante de todas essas evidências, de tudo que Deus já fez, a gente tem uma dificuldade de crer hoje, então a gente se preocupa demais com o futuro. Verdade, irmãos? Porque assim, a ansiedade pelo futuro está associada à incredulidade. E a fé se baseia no amor de Deus. Então, se eu não creio, não tenho fé, não estou crendo no amor de Deus. Basicamente, Deus não vai cuidar de mim. Basicamente, eu estou sozinho. Deus fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. Já ouviu esse negócio? Mas sempre aplicado do jeito errado. Sempre aplicado do jeito errado. Qual é a minha parte? A minha parte é crer no amor dele, amém, irmãos? A minha parte é obedecer o que ele está dizendo. Então nós estamos lendo Marcos esta semana, não é? E eu quero ler com vocês aqui, Marcos do capítulo 1 até o 8, vai ser rapidinho, beleza? Você está rindo por quê? Eu não sei quantos versículos são, mas deve ser o quê? Deve ter uns 50, 60 por capítulo, uns 400, 500 versículos, é rápido. Então vamos ler Marcos 1 a 8, porque, nossa gente, tem muita coisa, mas até o capítulo 8 tem muita coisa que a gente precisa aprender. Quer pegar a sua Bíblia aí? Maravilha. Então quando você começa a ler Marcos ele conta uma história assim bem rápida, né? Ele vai contando de maneira bem rápida as coisas, não é? O Marcos não fez um estudo aprofundado, o Lucas fez, estudo aprofundado. O Marcos falou, vamos escrever logo alguma coisa que eu não quero deixar esse treco passar. E ele já escreveu o evangelho dele, e foi usado como referência para outros. Bom, então o Marcos começa dizendo no capítulo 1, versículo 21 a 28, né? Marcos já diz que, depois que fala que Jesus, João Batista, deu aquela introdução, eu vou pegar umas partes, obviamente, dos evangelhos, tá, irmãos? Não vou ler todo ele, mas é maravilhoso se você continuar nesse plano de leitura, você vai crescer muito. Jesus expulsa um espírito imundo de uma pessoa dentro da sinagoga. Ele está na sinagoga, se manifesta lá um capeta, e as pessoas falam, nossa, que novo ensino, que autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordem e obedecem. Em Marcos 1, 29, o que acontece depois disso? Ele vai lá,
na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Estava com febre, curou a sogra de Pedro. Não é? Você sabe que mulher é o meio de comunicação mais rápido que existe, ultrapassa a internet, ultrapassa todo o negócio, né? E agora com celular, então aí não tem jeito, mano. Entendeu? Quando Jesus pegou na mão dela, ela estava ticando, ele vai curar, ele vai curar, ele vai curar, ele vai curar, curou! E aí, veio um monte de gente. Ele chegou, um monte de gente trazendo, curou, e foi trazendo enfermo, e Jesus então, o que acontece? Ele cura a sogra, e muitos vêm, cura muitos doentes, liberta muitos endemoniados, vão dormir tarde. Jesus sai de madrugada para orar, cedinho tinha uma outra multidão lá. Então a gente vê Jesus fazendo isso. Logo depois, no Marcos 1,40, o que vai acontecer? Jesus cura um leproso. Quer dizer, Marcos começa a dizer que Jesus tem o domínio total sobre o mundo espiritual, e Ele tem o domínio total sobre as doenças e enfermidades de todos os tipos. Amém, irmãos? Ele começa a relatar, ele vai relatando, milagre após milagre. Então Jesus cura um leproso, Marcos 1,40, um leproso veio e se ajoelhou diante de Jesus, implorando para ser curado. Você entende que leproso não ficava perto de gente naquela época? Você é leproso, acabou para você. Você é leproso, acabou, você vai morar lá longe, você vai morrer lá. Esquece, não se aproxima. Tchau, acabou para você. E vem esse leproso, se aproxima, e Jesus faz o quê? Ele implora dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e deixar limpo. Não é legal que ele falou, se o Senhor quiser? Sabe o que ele está dizendo? Eu quero. O Senhor quer? Qual é a resposta de Jesus? Cheio de compaixão. Marcos vai dar um detalhe. Jesus está sempre cheio de compaixão. Diga isso. Cheio de compaixão. Jesus está sempre cheio de compaixão. Então você imagina que ele vê essa situação, não é? O que ele faz? Estendeu a mão, tocou nele. Ele botou a mão do leproso. Ninguém põe a mão em leproso. E disse: eu quero, seja limpo, seja curado e fique limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu e o homem foi curado. Você imagina o que está acontecendo? E aí os discípulos estão ali, os discípulos estão vendo tudo isso. No capítulo 2, Marcos vai relatar a história de 4 amigos que trazem um paralítico. Jesus está lá em Cafarnaum, a casa está cheia de gente, ele sobe no telhado, faz um buraco, desce o paralítico. E os fariseus estão lá olhando, todo mundo vendo. E ele diz: seus pecados são perdoados. Ninguém espera que ele vai dizer isso. Mas ele também disse: levanta e anda. Os fariseus lá: quem perdoa pecado é Deus. E Jesus fala: ei, escuta aqui, ei, para você saber que o Filho do Homem tem na terra poder e autoridade para perdoar pecados, eu digo: levanta e anda. O mesmo que perdoa os pecados é o mesmo que cura. Amém? Às vezes a palavra para cura é sozo. Sozo é uma palavra que significa lá tanto curar quanto salvar. Porque para Jesus é a mesma coisa. Tanto faz curar ou salvar, Ele faz todas as coisas. Ele está cumprindo o Salmo 103, olha que legal, Salmo 103, 3-5. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Quantos pecados? Todos. Quantas doenças? Todas. Que resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Tem muito para falar desse texto, mas a águia, quando envelhece, vai lá, arranca as próprias penas, quebra o bico, novas penas nascem, outro bico nasce e ela continua voando. Então Jesus tem toda essa autoridade. E o que acontece em Marcos 3, nós vamos ver, não é? Assim, em Marcos 2 ainda, Jesus então chama Levi, que é Mateus, e diz: segue-me. Só que Levi é cobrador de imposto, é um judeu que trabalha para o Império Romano. E o Mateus dá uma festa na casa, que ele tem grana, para todos os amigos. Mas os amigos de Mateus é tudo gente que os judeus não gostam. E Jesus está lá sentado com meio de gente. Você passa Jesus e você vê ele num barzinho aqui, tomando cerveja com os amigos.
E os caras tocando pagode no fundo. Deu para ter uma ideia? Não. É o que ele estava fazendo lá. Nossa, mas quem é? Olha o pastor onde está. Também, irmãos. Porque ele come com os cobradores de impostos e os pecadores. Ao ouvir isso, Jesus disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Vocês se acham justos? Beleza. Eu quero aqueles que vocês rejeitam. Eu quero aqueles que vocês religiosos criticam. Aqueles que vocês se acham melhores do que ele. Eu quero estes. E em Marcos 3, então, o que acontece? Vocês estão entendendo, irmãos? Estou fazendo um relato rápido da vida de Jesus. Em Marcos 3, o que acontece? Jesus cura um homem dentro da sinagoga no sábado. Ele entra na sinagoga. Você percebe que Jesus, ele cura as pessoas dentro do prédio da igreja e fora onde ele está? Onde ele está abençoando as pessoas. Vai na casa da sogra, cura. Vai no bar lá, vai lá comer um churrasco no pagode do Mateus e ele cura as pessoas lá. Lá no meio do pagode, lá no meio, entendeu? Ele confronta, ele está lá em todo lugar. Tinha um homem lá num canto com a mão seca. Devia estar sempre lá, todo mundo já sabia. É o cara da mão seca. Vendo para o meio. Os fariseus ficam irritados. E aí, gente? No sábado pode fazer o bem? Pode fazer o bem no sábado? Ah, pode. Não estica a mão, fica boa. E os fariseus com raiva vão matar este. E Jesus fica triste com a dureza do coração dos fariseus. Depois ele entra num barco. A multidão quer vir sobre ele. Nesse momento, o Marcos vai dizer que as pessoas querem pegar nas vestes de Jesus, querem se lançar sobre ele. Jesus então entra num barco, afasta um pouco do mar e continua ensinando. E ali ele ensina, cura, expulsa os demônios, cura os enfermos. E os discípulos estão lá. Amém, irmãos? Esse é Jesus. Jesus, em Marcos 4, vai fazer o quê? Em Marcos 4, você vai ver que ele ensina novamente a multidão por meio de parábolas. Ele conta histórias. Explica tudo particularmente aos seus discípulos. No cair da noite, eles saem de barco para o outro lado do mar. E forma uma tempestade. É esse episódio, Marcos, que Jesus está dormindo no barco. E os discípulos acham que vão morrer. E eles vão lá e acordam Jesus: mestre, nós vamos morrer. Jesus se levanta, o que ele faz? Você sabe o que ele faz? Manda o mar ficar quieto, manda a água acalmar. E pergunta: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm? Vocês ainda não têm fé? Não tem fé? Sem fé, medo. Medo, sem fé. Muito medo, pouca fé. Muita fé, pouco medo. E apavorados os discípulos diziam: quem é esse homem? Ah, mas não está andando com ele? Não está vendo o que ele faz? Quem é este homem? Quem é este homem? E Jesus então vai. Esse barco chega aonde? Do outro lado, em Marcos 5. Ele vai chegar na terra dos Gadarenos, ou dos Gerazenos. Avançou demais aqui. Na terra dos Gadarenos, Jesus expulsa uma legião de demônios. Jesus sabe para onde ele está indo. Quando ele chega lá, no meio dos sepulcros, vem um homem, nu, endemoniado. Prendia com corrente, ele quebrava as correntes. Aquela força demoníaca. E Jesus manda sair, os caras falam: por favor, a gente é uma legião, nós somos muitos. Não manda para longe dessa cidade, a gente gosta dessa cidade, o povo aqui é tão legal com a gente. Não manda a gente embora para longe daqui. Manda para os porcos, vai para os porcos. Os capetas vão para os porcos se jogam no precipício e morrem afogados. Quando isso acontece, a cidade vem e eles falam assim: Senhor Jesus, não sei se falou Senhor, né?
Você é rabi, né? Oh, legal, prazer, sou o prefeito. Estamos aqui com os deputados aqui, os vereadores. A gente queria pedir gentilmente para o senhor ir embora da nossa cidade. Essa cidade não trouxe os doentes para Jesus. Essa cidade não trouxe os endemoniados para Jesus curar. Eles estavam preocupados com o dinheiro que tinham perdido, mais do que a libertação e do que Jesus podia fazer por todos os doentes. Será que tinha doente na cidade, gente? Será que tinha ou não tinha? Tinha. Será que não tinha homem ali com mulher doente? Com filho doente? Não, obrigado, Jesus. É o seguinte, não estamos medo de perder o que a gente tem, se o Senhor entrar aqui na nossa vida. Você sabia que tem gente que tem medo de perder o que tem, se entregar totalmente a Jesus? Aí, se Jesus pedir meu carro, nossa, se ele pedir para dar o dízimo de verdade mesmo, e pior, se ele pedir para eu dar dinheiro para alguém, e se ele pedir que nem pediu para o jovem rico, nossa, vocês estão acompanhando aí, irmãos? Percebe? Então esse pessoal falou o seguinte: eu tenho medo de perder o que eu tenho, se Jesus realmente for o Senhor da minha vida. Eu quero estar no controle. O que aconteceu foi que aquele homem, que era endemoniado, foi, arrumou, penteou o cabelo, estava com roupinha, estava com Jesus conversando. E Jesus não deixou ele seguir ele no barco, falou: fica aqui e vai contando para esse pessoal aí quem eu sou. Amém, irmãos? E aí então o que vai acontecer é que na volta, quando Jesus volta desse episódio, eles voltam para Cafarnaum, e aí o que acontece? Quem que continua atendendo as pessoas? Jesus atende o chefe da sinagoga. Jesus atende o leproso. Jesus atende as autoridades romanas. Lembra do centurião? Ele atende todo mundo. Jesus atende todas as pessoas. Mas a religião diz: não, ele só vai atender se você for bom o suficiente e tiver crédito para marcar uma reuniãozinha com ele. É mentira. Jesus atende ao pedido de Jairo, o líder da sinagoga, para ir curar sua filha. Minha filha está doente, só vai lá, põe a mão sobre ela. Vou. No caminho, o que acontece? Aquela multidão esperando Jesus. Aquela multidão esperando Jesus. E está lá, e tá. Ele fala: ei, alguém me encostou em mim aqui. Aí o discípulo fala assim: alguém encostou em você. Alguém encostou em mim porque saiu o poder de mim. E aquela mulher fala: fui eu. 12 anos sofrendo de hemorragia. Gastei tudo que eu tinha, sou uma imunda, não posso ficar em lugar nenhum. Eu não tenho vida. E Jesus olha e ela se prostra. Ela fala: fui eu. E Jesus diz para ela, porque o que ela pensava e cria? Se eu apenas tocá-lo, eu serei curado. Tinha um monte de gente tocando em Jesus, mas só essa mulher ali foi curada naquele momento. Qual foi a resposta de Jesus para ela, gente? Filha, você é uma filha. Ele chama de filha, não é lindo isso? Filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fique livre do seu sofrimento. A tua fé te salvou, é a mesma coisa de dizer na tradução: a tua fé te curou. Ele falou as duas coisas. A tua fé não somente te curou, mas te salvou. A filha de Jairo morre. Jairo, pode parar. Morreu. Não incomoda mais o mestre. E Jesus fala: ei, vocês não sabem quem eu sou. O texto diz que Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, disse ao dirigente: não tenha medo, tão somente creia. E Jesus vai lá e ressuscita a filha de Jairo. Amém, irmãos? É um negócio maravilhoso. E os discípulos estão vendo isso. Depois disso, Jesus volta para Nazaré. Jesus volta para Nazaré.
Em Nazaré acontece uma coisa curiosa. Em Nazaré, Jesus não é honrado pelos seus amigos. Eles ficam sem receber tudo que Jesus podia dar para eles, porque eles não honram a Jesus, não reverenciam a Jesus, não o recebem na categoria, não são que Ele é. Vou precisar de um Jesus aqui. Dá para você ser Jesus aqui um instantinho? Beleza? Cara, um Jesus de porte esse aqui, né? Jesus chega assim, não é verdade? Ele está chegando, todo simpático. Aí o pastor chega lá, está chegando em Nazaré. E aí, Gê? Legal? Quanto tempo você não está aí, cara? Pô, lembra? A gente pegava umas ondas ali. E aí, Gê? Como é que estão as coisas? Mano. O que você está fazendo aqui? Vi uns negócios aí de seu. Verdade esse treco aí? Lembra que ele jogava bola lá? Cara, fiquei tão triste quando seu pai morreu. E a sua mãe, como é que está? Ela está aqui, né? Ela faz tempo que você não volta, né? Ela não queria te ver. Você é Jesus para ele, certo? Ele é tudo isso mesmo, ele é amigo e tudo. Mas ele também é o Filho de Deus, amém, irmãos? Aí se Jesus entra na sinagoga, pede o livro do profeta Isaías, lê, vai dizer, hoje se cumpriu isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. A pessoa fala, você? Você é o filho da viúva do carpinteiro? Você é o filho da viúva do carpinteiro, você não pode. Como assim? Por que você não fez essas coisas que eu não estava aqui? Por que foi fazer primeiro em Cafarnaum? Não. Estão entendendo, irmãos? Amém? Você está sempre aqui. E simplesmente viraram as costas para ele. Um texto diz que, quando ele falou na sinagoga, quiseram pegar ele e levar ele à força para empurrar do precipício. Mas Jesus simplesmente não falou nada, se livrou das mãos dele e foi para outro lugar. Pode ir, obrigado, Jesus. Olha o que diz o texto: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre os seus parentes, em sua própria família. Verdade, não é? Quando Deus mudou a sua vida, os seus parentes mais próximos falaram, mudou não, esse aí eu conheço desde menino, coisa ruim, cara. Mudou? Não, esse aí é um bêbado. Isso aí não muda não. Isso aí não muda não. Por isso não pôde fazer ali muitos milagres, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Jesus ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Jesus anda tão admirado, irmãos, com a incredulidade, que eu vou dizer, se ele aparecesse de novo aqui e viesse, o pessoal ia dizer, não é mesmo? Não é que Jesus perdeu o seu poder, amém, irmãos? É que as pessoas não criam que a cura e a libertação que precisavam podiam vir ali do filho da viúva do carpinteiro. A familiaridade. Às vezes acontece conosco também. E o que vai acontecer em Marcos? Estamos indo. Marcos 6,30. Marcos 6,30. Não, avançou muito. Jesus em Nazaré. Jesus envia os discípulos de 2 em 2 para curar os enfermos e expulsar os demônios. E eles vão. E eles voltam na missão e vão para um lugar deserto. Não tinha tempo nem de comer. Vamos lá, vamos descansar. Me contem o que aconteceu. Marcos 6,34. Quando Jesus saiu do barco, a multidão estava lá. Teve compaixão dela. Eram ovelhas que não têm pastor. Jesus vai então, em Marcos 6,30, o que ele vai fazer? Ele multiplica os pães e os peixes. Cinco pães e 2 peixes, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sobra 12 cestos. Jesus fala, vou ficar orando aqui no monte. Pode ir de barco. Eles vão de barco. O barco está com o vento, está contrário. Estão remando. E Jesus vai andando sobre as águas para encontrar eles. Às 3 da manhã.
Eles gritam: é um fantasma. Jesus fala: não tenho medo, coragem, sou eu. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Diz o texto que ele estava endurecido, não que nem os fariseus. O coração deles estava endurecido porque eles não permitiram que quem era Jesus mesmo tivesse penetrado no coração. Como muita gente na igreja hoje, vai, concorda, acha legal, mas não crê de verdade em Jesus. Jesus não penetrou no coração. Então vive sempre uma vida medíocre, uma vida sem fé, uma vida frustrada, porque Jesus ainda realmente não domina. Jesus não domina. Então o que é que vai acontecer? O medo enfraquece a fé. A fé que opera pelo amor vence o medo. Mas Mateus 8:26 vai dizer sobre este episódio mais uma coisa. Presta atenção, gente. Onde será que ele quer chegar com tudo isso? Já estou chegando. Esses discípulos viram com seus olhos Jesus curar o paralítico, expulsar demônio, ressuscitar a filha de Jairo. Estão entendendo, irmãos? São esses discípulos que viram multiplicar pão e eles estão com medo do barco, eles têm um problema de fé. Eles viram todos esses milagres, eles têm um problema de fé. Porque vocês estão com medo? Como é pequena a sua fé. Estão entendendo o dilema, irmãos? Jesus cura todo tipo de doença, tem autoridade sobre os demônios, multiplica pão e peixe, anda sobre o mar, controla os ventos e as ondas, tudo obedece a Jesus, mas os discípulos estão com medo. Porque a realidade de quem Jesus é não havia penetrado nos corações. Amém, irmão? Será que essa palavra é relevante para nós hoje? Será que a gente pode se colocar no lugar dos discípulos? Coloca-se no lugar dos discípulos aí. Aí Jesus continua a curar, a libertar. Mateus 6. As multidões vêm de novo com os enfermos e Jesus cura elas. Em Marcos 7, Jesus confronta a religiosidade dos judeus, as tradições. O judeu fala assim: os seus discípulos não vão para comer, tem todo um ritual para comer. Jesus fala: vocês têm as suas tradições. O que entra pela boca não vai para o coração, é o que sai da boca é que vem do coração. Olha que coisa. O que entra pela boca não entra no coração, vai para a barriga, vai para o intestino e depois vai para outro lugar. Agora o que sai do coração, que está no coração, que sai pela boca, é isso que destrói relacionamento, é isso que destrói o homem, é isso que acaba com as coisas. O problema está no coração. Tem que mudar o coração. O que sai do coração é o que contamina o homem, deixando ele impuro. Em Mateus 7, Jesus ainda atende o pedido da mulher Sírio-Fenícia, que falou: eu quero comer das migalhas. Ele fala: grande é a sua fé, mulher. Ele expulsa um demônio remotamente. Pode ir lá, o demônio já saiu. Amém? Ele está em qualquer, não adianta, ele não precisa estar presente. Ele dá uma palavra e tudo obedece. Amém? E os discípulos estão vendo isso tudo. Em Mateus 8, outra multidão, outra multiplicação. Uma grande multidão fica com eles, está sem comer 3 dias. Jesus multiplica de novo os pães para 4.000 homens, e sobram 7 cestos grandes. Mas os caras comeram ainda mais dessa vez. Mais pão, mais peixe. E Jesus vai confrontar os fariseus também depois desse episódio. Jesus confronta os fariseus, e depois desse episódio eles pegam o barco para viajar para outro lugar. E eles estão no barco e Jesus vai fazer um alerta: presta atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Em Mateus diz que ele falou: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então você tem fariseu, saduceu e Herodes. Enquanto atravessava o mar, Jesus advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento. Agora nós somos os discípulos. Agora nós estamos no barco. Aí os discípulos começam a discutir. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Os caras acabaram de multiplicar pão lá, mas eles não trouxeram pão. Só tinha um pão. Ao saber o que estavam falando, Jesus disse:
Por que é que vocês discutem sobre falta de pão? O senhor falou do fermento. Hello? Eu não sei como é que Jesus falou essas frases. Será que ele falou assim? Vocês ainda não sabem. Ó discípulos amados, será que vocês ainda não entenderam? A gente pensa que Jesus é assim, né? Tipo, né? Um monge. Já viu uns filmes, sabe? Jesus está sempre assim, com a mão assim. Eu gosto do Chosen. Ele está sorrindo, ele tem emoção, ele fala: vocês são uma raça de víboras. Jesus, será que ele falou assim? Será que vocês, meus discípulos, ainda não perceberam ou não entenderam que o seu coração está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem. Eu imagino que Jesus falou assim: como é que é? Vocês estão falando sobre não ter pão. Vocês ainda não sabem ou vocês não entenderam? Me fala aí, burro vocês não são. Essa é a minha parte, tá? Seu coração ainda está tão endurecido que não compreende? Pô, já não falei da dureza do coração com vocês? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês não viram o que aconteceu? Vocês não estão vendo pessoas sendo curadas, os demônios sair, gente ressuscitando? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Tanto que eu já falei. Vocês não se lembram de nada, vocês esqueceram tudo que já aconteceu. Quando eu reparti pão, 5 pães por 5.000, quantos você sobrou? 12. E quando eu reparti os 7 pães e os 4.000, quantos cestos grandes, cheios de sobras, vocês recolheram? 7. E vocês ainda não entendem. Amém, irmãos? Na vida de quantos aqui Deus já fez coisas poderosas? Já fez. Quantos de vocês sabem de histórias poderosas que Jesus fez na vida de muitas pessoas? E a gente ainda não entende. A gente tem medo que amanhã não vai dar certo, que Jesus esqueceu de nós, que essa doença agora, o que eu vou fazer? Ainda não dá para entender, irmãos. Cadê a fé? Acho que agora não vai dar. Estou vendo aqui mais uma vez nessa igreja, ver se a minha vida melhora. Melhora? Mas que tipo de fé você tem? Que tipo de fé? Hein, irmãos? Versão de Mateus. Ao tomar conhecimento do que tinham falado, Jesus falou: como é pequena a sua fé. Como é pequena a sua fé. O mesmo episódio em Mateus. Porque vocês discutem sobre falta de pão. Como não conseguem entender que eu não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que não se referia a fermento do pão, mas ao ensino. Como aquelas pessoas viviam. Ao ensino dos fariseus e saduceus. Então, a fé, irmãos, é enfraquecida por esses 3 fermentos. Veja, eu contei toda essa história, você está lendo toda essa história, você está lendo Marcos e chega no capítulo e fala: mano, como é que esses caras ainda têm dúvida? É verdade ou não é? Como é que esses caras que estão andando... Pô, nós não estamos andando com Jesus todo dia. Esses caras andam com Jesus todo dia. Você entende que eles não relataram todos os milagres? Você entende que houve centenas, milhares de milagres? Não. Eles não registraram todos. O negócio era grande. E Jesus falou: fique atentos, porque tem 3 fermentos. Sabe o que é fermento? É 1 grama de fermento que você coloca num quilo de massa e a massa toda é afetada. O princípio do fermento é esse. Uma coisa pequena que você não vê, entra no seu coração e aquilo acaba com a sua vida. Mas também, o reino de Deus também é como um fermento que entra no seu coração, a verdade da palavra, e ela transforma a sua vida. O fermento é um princípio. O fermento da palavra é maravilhoso, mas tem 3 fermentos que nos destroem a nossa fé. É o fermento dos fariseus. O legalismo, o tradicionalismo. O que fazem os fariseus? Trocam a palavra de Deus por suas tradições e costumes.
Se o que eu poderia dar ao meu pai e à minha mãe, eu der ao Senhor, eu não preciso dar nada ao meu pai e à minha mãe. Mentira, está indo contra a lei. Usa a religião para obter lucro. É o tradicionalismo. A religiosidade. A roupa que usa, as palavras que diz, o jeito que anda. O fermento dos saduceus é o ceticismo. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem nos anjos, nem em espírito. Atos 23:8. E hoje em dia, tem gente aqui que não acredita que Jesus está curando, não acredita em dons do Espírito Santo, não acredita que o Espírito Santo está aqui, e tudo assim, tudo é assim. É tudo na base da razão. É um fermento. Tem fermento de fariseu hoje em dia, irmãos? Tem ou não tem fermento de fariseu hoje em dia? Tem muito fermento de fariseu. Tem fermento de saduceu ou não tem? Tem muito na igreja, qualquer religião. E tem fermento de Herodes. O secularismo, a política, o poder. Os saduceus vão lá fazer uma negociação aqui, a gente mantém aqui, você mantém ali, matamos Jesus e ninguém se incomoda. Cheio de politicagem, no que se chama de igreja. Poder, dinheiro, sucesso, prazer, também presente nos dois fermentos anteriores. Jesus falou, você tem que tomar cuidado com esses fermentos aqui, ó, que eles vão corroer a sua fé. Eles vão deixar você sempre com medo, sempre com um plano B, sempre achando que Deus não é suficiente, então eu tenho que dar um jeito. Amém, irmãos? Aí você não tem fé. Se você não fizer, você não consegue. Se você não fizer assim neste mundo, não vai dar certo. E Jesus está dizendo para você, ei, você não precisa se curvar a esses fermentos. E então, irmãos, depois de andarem por Jesus, por esses 8 capítulos, esses discípulos ainda tinham uma fé pequena, afetada. Eles tinham medo, achavam que ia faltar pão, achavam que o barco ia afundar. A fé em Deus, em Jesus, não depende do passado, e a fé em Jesus não tem medo do futuro. Amém? Você crê nisso, não? A fé só existe no presente. Não tem fé no passado. Você não pode ter fé lá no passado, porque você não está mais lá. Você não pode ter fé no futuro, porque você não chegou ainda. Você só tem fé no presente. A hora de exercer fé é agora. Então, eu creio agora e eu possuo agora. Posso receber, aí tem o processo. Eu já recebi, é meu. Agora tem o processo de tomar posse. O que eu creio e possuo vai se manifestar a partir de agora e no futuro. Amém, irmãos? Isso é fé. A fé do tempo presente responde ao tempo passado. Você tem fé agora? E esta fé que você tem agora vai dar uma resposta para o seu passado. Esta fé agora vai dizer o seguinte: antes eu era assim, antes as coisas eram assim, mas Cristo me salvou, me libertou, me perdoou, me transformou numa nova pessoa. Agora não é mais assim. Amém, irmãos? O meu passado não tem mais o poder de definir quem eu sou, nem o que eu faço, nem vai definir meu futuro. Eu não sou mais escravo, eu sou um filho de Deus. Amém, irmãos? A fé responde ao passado. A fé também do tempo presente ordena o futuro. Ela diz o que vai ser no futuro. Todas as promessas da palavra de Deus que se referem aos justos me pertencem, porque eu fui justificado em Cristo Jesus. Todas as promessas têm em Jesus o sim, o amém, para eu experimentá-las. Eu tenho o Espírito Santo que guia o meu caminho. Eu tenho toda a provisão de Deus garantida nesse caminho que Ele me guia. Eu tenho o Espírito Santo para me revelar as coisas maravilhosas que Deus preparou para mim, para minha família, para a minha igreja. Amém? Deus nos revelou pelo Espírito. Você consegue entender a fé? Quando essa fé é fraca, no passado não vai e nem no futuro vai. Depois de tudo que eu já vi, ouvi sobre Jesus, quando Ele esteve aqui, depois de tudo que você ouviu Jesus, que Ele fez na sua vida, na vida de outras pessoas, nos relatos de tanto ao redor do mundo, ei, você ainda duvida? Você ainda não entende? A gente ainda tem medo? O coração está endurecido?
E eu quero terminar aqui. Conhecer a Jesus resolve o seu passado. Obedecer a Jesus determina o seu futuro. Mas a fé, tanto para resolver o passado, quanto para determinar o futuro, a fé para que isso aconteça, só existe no presente. Amém, irmãos? Marcos está fazendo um convite. Vamos viver numa dimensão diferente aqui. Jesus está conosco aqui agora. Vamos ver uma dimensão totalmente diferente. Pode subir a banda aqui. Conhecer a Jesus resolve o seu passado. Obedecer a Jesus determina o seu futuro. Tem gente que só conhece Jesus para resolver passado. E vive criando um passado ruim. Vive criando um passado ruim. E Jesus tem que ficar sempre limpando o passado. Porque hoje não obedece. E não constrói um futuro. Eu vim dizer para você hoje aqui, que Jesus está dizendo para nós, ei, tem um futuro muito bom para você. Eu sei os planos de bem que eu tenho para você, planos de paz. Você me invoca, eu vou te responder. Você confia em mim, eu vou mudar. E se a gente responder essa pergunta de novo? Se você pudesse mudar qualquer coisa em sua vida, o que você mudaria? Mudou a sua resposta? A minha resposta mudou. Eu falei, Jesus, não quero mudar nada no passado. Obrigado por estar aqui. Jesus, eu não quero ficar ansioso para mudar o futuro. O que eu quero mudar é o meu coração. Eu quero crer agora. Eu quero viver agora crendo quem Tu és. Jogar fora as mentiras. Eu quero jogar fora o fermento. Eu quero tomar uma atitude agora. Não quero fazer mais uma promessa para minha mulher, para os meus filhos, para mim mesmo, dizendo eu vou melhorar. Eu vou me apropriar do que o Senhor fez. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos fazer algumas orações.